Qual seria, né, a melhor forma de demonstrarmos gratidão, né? De dizermos que realmente somos gratos pelo nosso viver, pela nossa vida, né? Por tudo que estamos aí recebendo, né? Às vezes dizemos, eu sou grato, né? Falamos às vezes do quê? De boca, né? Falamos de boca. Será que é importante? Às vezes a gente pensa que, mas eu falo, né? Se eu estou falando, né? Eu já estou sendo grato. Não, né? Muitas vezes o que falamos não cumpre ali o seu propósito, às vezes, muitas vezes as coisas que falamos, porque não vem com a vida, não vem com o verdadeiro sentido daquilo, com a verdadeira profundidade do que falamos. Tudo que falamos e dizemos tem que ter sentido e profundidade, tem que ser de coração. Aí a pessoa pode falar assim, né? Mas eu falei de coração que eu sou grato, eu falei de coração que eu acredito em Deus. Será? Então, por isso que a gente tem que se aprofundar mais e mais. No quê? No conhecimento com o entendimento, na fé com as obras. Por isso que não adianta a gente dizer que tem fé. A gente precisa ter fé e obras, verdadeiramente ter fé e obras. Então, quando eu digo sou grato pelo que tem, pela vida, sou grato pelo dia, pelo sol, pela chuva. Ai, como eu sou grato. Graças, né? Às vezes só dizemos de boca. Precisamos conhecer os seus significados para que realmente haja vida. Tudo em nossos viveres tem que vir com a vida, né? Tem que vir com o seu sentido real, profundo, para que surta efeito verdadeiramente. Muitos podem dizer, as palavras têm poder, tal coisa, né? Não, às vezes falamos e não vai ter poder nenhum. Por quê? Porque a gente precisa conhecer as profundidades do que dizemos, as profundidades do que fazemos, né? Do que acreditamos, né? Se eu disser, eu tenho fé, mas se eu não conhecer a profundidade de fé, adianta, resolve, né? Eu trago a vida, né? Então, por isso que às vezes, muitas vezes, se eu disser que tenho fé, se eu disser que eu creio em Deus, não vai ter efeito. Se eu orar, muitas vezes eu pedir algo aí, pensar que eu estou orando a Deus pedindo algo, por que que às vezes não acontece, não resolve? Porque eu não produzi a vida daquilo ali, eu não me aprofundei, eu não fui ali no seu sentido profundo, no seu real sentido, eu não trouxe a vida do que eu falei, não é verdade? Tudo é criar, né? Eu penso, eu imagino, depois eu crio. E muitas vezes a gente cria, né? Cria tantas as coisas ruins. Porque nós temos mais os dons de criar coisas ruins do que criar coisas boas. Já pensamos? Às vezes temos aquela facilidade de criar coisas ruins, mas não temos aquela facilidade de criar coisas boas, não é verdade? Por que será, né? Devemos pensar também. Então nós devemos nos preocupar mais de criar coisas boas, de se aprofundar, de ter mais essa prática de meditar sobre aquilo que estamos ali falando. Se eu digo que sou grato, eu simplesmente falo. Já percebemos o tanto que nós falamos coisas em vão? Muitas das vezes nós falamos, vá com Deus, fica com Deus, eu creio em Deus, eu tenho fé, eu sou isso, eu sou aquilo. Falamos por falar, em vão, sem vida, não é verdade? Então, se eu disser que sou grato, eu tenho que viver lá na profundidade que eu estou falando, né? Sou grata à vida, tal coisa, mas eu tenho que saber qual o significado do que eu estou falando verdadeiramente. Qual o significado do que eu estou falando, né? O seu real sentido, a sua profundidade, né? Se eu disser tenho fé, creio em Deus, mas aí se a gente for lhe perguntar, cadê seu Deus? Como é Deus? Você já teve experiência com seu Deus? Como assim? Tal coisa, tal coisa. A pessoa não sabe, não sabe dizer. Porque ela não trouxe a vida, ela não se aprofundou, ela não.
está conhecendo o seu Deus em espírito e em verdade. Verdadeiramente, ela não trouxe a vida das Escrituras, ela não encarnou o Filho unigênito. Não é verdade? Então, devemos reparar mais quando falamos as coisas, se nós estamos realmente sabendo o seu sentido profundo, né? Porque, vamos se dizer, se eu disser que eu penso, às vezes a gente diz eu penso, mas a gente não pensa. Se a gente pensasse mais, a gente seria totalmente diferente, a gente não faria tantas as coisas erradas, se a gente observasse, se a gente meditasse, se a gente soubesse o real sentido daquilo que nós estamos ali pensando, falando, criando, imaginando. Não é verdade? Gratidão, a gente tem que ir ali, no que ela realmente quer nos dizer, no fato de sermos gratos. Muitas vezes não somos. Não reparamos, nós não somos gratos. Ah, mas eu não sou grato porque eu não agradeço, eu não tal coisa e tal coisa, não agradeço, eu fiz tal coisa ali naquele dia e eu fui ingrato com a pessoa. Não. A gratidão é saber viver bem, né? Aquele momento que estamos ali acordando, despertando, aquele dia. Ser grato seria eu viver, né? Eu viver apesar de tantas as coisas, né? Tantas as coisas que nós passamos ali que não é bom. Então, ser grato é eu continuar vivendo, é eu continuar sorrindo, é eu continuar querendo ser um ser vivo. Que muitas vezes a gente não repara, a gente, mas como assim eu não quero ser um ser vivo? Né? Às vezes a gente vai se matando, né? Por quê? Porque a gente não se usa, a gente não se ama, a gente não se cuida, a gente não procura se desenvolver mais, a gente não procura usufruir, contemplar, sorrir. Às vezes a pessoa fala que é grato, mas ela não tem uma vida consigo mesma, ela não tem uma vida com sua família, ela não tem um dia a dia ali juntamente ao seu Deus, né? O conhecendo, né? Não contempla a natureza, não toca na natureza ali, plantar alguma coisa, não tem criatividade, fica ali apático, confortável ali na zona de conforto, não quer mudar certas coisas. Então, muitas vezes somos ingratos pelo fato de não querermos viver como um ser vivo, né? Como um ser mental, como um ser espiritual. Às vezes as nossas ingratidões são definidas aí, no fato de não estarmos realmente sendo seres completos, seres bem desenvolvidos, né? Seres que vivam, né, a sua vida na plenitude, na abundância, na prosperidade. Não de riquezas materiais, eu estou me dizendo, mas nas riquezas de como um todo, de contemplar, de usufruir, né? Tantas as coisas, né? Às vezes ficamos aí pedindo tantos os milagres, que eu gostaria de ganhar um milagre, aconteça esse milagre na minha vida. Só pelo fato de a gente dizer isso, a gente já está sendo ingrato. Porque olha o que nós já somos, como um milagre de um ser natural. Olha como nós somos um milagre de termos cérebro, raciocínio, mente. E olha o milagre que podemos ser com o ser espiritual. Ainda pedimos milagres, né? Já temos um corpo, já temos mente, já podemos ter uma vida ali com o nosso Deus. Já tem tantas as coisas bonitas aí ao nosso redor. E se nós contemplarmos a maravilha que nós somos, então, que milagre que eu ainda quero que aconteça na minha vida? Eu só, o maior milagre que pode acontecer na minha vida é eu reconhecer que eu estou sendo ingrata, eu reconhecer que eu não estou reconhecendo quantas as coisas boas eu já tenho na minha vida para usufruir, para ser, para desenvolver. Quanto potencial que já me é dado e a gente ainda quer milagres, ainda a gente quer sei lá o que, mais sei lá o que. Então, será que eu não estaria sendo ingrato? Que adianta eu dizer eu sou grato de boca, se eu não vivo a gratidão como
ela é realmente ali na sua profundidade, a vivendo, né? Para eu ser grata, eu tenho que viver, eu tenho que sorrir, ter bom humor. No dia que não é toda hora que a gente vai estar sorrindo, não é toda hora que a gente está bem, toda hora que a gente está bem-humorado. Não estou dizendo quanto a isso, não. Estou dizendo para a gente se desenvolver como seres humanos, como seres mentais, para a gente se usar, para a gente sair do comodismo, para a gente ter uma vida com o nosso Deus, conhecendo Ele. Estou dizendo para a gente usufruir da nossa vida abundante aí ao nosso redor, na contemplação, né? Tantas as coisas. Vamos fazer, né, de nós o ser mais grato deste mundo, a gente sendo um ser, a gente tem que ser. Por isso que o chama ser. O que significa ser? Eu tenho que ser alguma, eu tenho que ser várias as coisas. Tem que ser isso, ser mais aquilo outro, eu tenho que ser. Muitas vezes as pessoas, eu sou um ser humano, mas ela, será que essa profundidade de ser um ser humano, ela tem que ser? Ser mais, 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 para que ela seja feliz, para que ela viva uma vida em abundância, para que se conheça, para que bem se desenvolva nas suas capacidades, nos seus potenciais. Vamos ficando ali nos comodismos, nos adoecendo, nos esquecendo, enferrujando. Sejamos gratos verdadeiramente, né? Vivendo, sendo, graças. Aí, ficou bips.